Para quem não sabe, o diácono Anselmo, ele muito em breve será um dos pastores da Igreja Nova Vida do Romão. Já foi anunciado, acredito que agora em maio, só está definindo a data, tá bom? E para quem não sabe, a Raquel é sobrinha da minha esposa Sunamita, então por tabela ele é meu sobrinho também, tem que me respeitar. Tem que respeitar o tio, tá? Então, que ele seja um instrumento, Deus abençoe, tá bom, meu filho? Em nome de Jesus. Então, que Deus o use poderosamente ele para abençoar você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Eu sou o Anselmo da Raquel e a Raquel é do Anselmo. Isso é muito bom. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra. No livro de o Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Livro de Marcos, capítulo 11, o versículo 24 diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoares, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Somente aí, curva a sua cabeça, em nome de Jesus, vamos orar. Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer, porque, meu Deus, toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor, não pertence a nenhum homem na face dessa terra. Que cada homem, meu Deus, cada mulher que te serve, que busca a tua face, meu Deus, reconheça quem és tu e quem nós somos. Nós somos o pó. Do pó viemos, do pó retornaremos. Mas o Senhor é poderoso para transformar esse pó, que somos nós, em instrumentos para a glória sua, Senhor. Então, em nome de Jesus, que nessa noite, essa palavra que vai ser ministrada, venha de encontro aos nossos anseios, venha de encontro a tudo aquilo que a gente pensa ou acha que nós somos ou podemos fazer, mas que o Espírito Santo de Deus nos convença nessa noite. Eu sou somente um instrumento nas tuas mãos, para a glória sua, em o nome de Jesus. Glória a Deus, poder se assentar. Como o pastor Marcelo falou, né, culto da mês da família. E hoje eu estou mais bonito. Até pedi para o Davi dar uma melhorada aqui em mim. Eu pedi um pouquinho de cabelinho, mas ele falou que não tem como. Não tem como. Produção consegue? Então tá bom. Isso é muito bom. E quando o pastor Marcelo me convidou e falando que seria um mês da família, eu conversando com Deus, e Ele me deu essa palavra hoje de manhã, comendo abacaxi. O Espírito Santo de Deus tem feito assim comigo. Nesses últimos tempos que eu tenho ministrado a palavra de Deus, tem sido assim. Quando a Raquel vai ministrar a palavra, ela fica uma semana, às vezes mês, preparando, escreve, faz um livro, né? Faz um livro. O pastor Marcelo também é assim, né? E o Espírito Santo de Deus não faz assim comigo. Glória a Deus por isso, que Ele é tremendo. E aí, desculpe minha voz, que eu estou meio ruim da garganta. Eu poderia muito bem falar de famílias que queriam nos trazer um alento, queriam nos trazer uma perspectiva daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza, ou que Deus realizou. Eu poderia falar de Jó, todo mundo que conhece a história de Jó, mas eu queria ler aqui Jó, capítulo 42. Acha aí comigo. Livro de Jó, capítulo 42. É lá no finalzinho.
versículo 1 até o versículo 6, que é a confissão de Jó. Você conhece a história de Jó? Jó foi um homem temente a Deus, tinha filhos, tinha bens, tinha servos, tinha tudo do bom e do melhor. E Satanás requereu algo a Deus e Deus permitiu. Só falou para que ele não tirasse a vida de Jó. Todos nós já conhecemos essa história. E o diabo fez a lenha, matou o filho, matou os servos, destruiu o gado, destruiu o terreno, destruiu a plantação, fez uma devassa, trouxe até tumores no corpo de Jó. Coisas terríveis aconteceram com Jó. De uma família totalmente estruturada, se tornou uma família sem nada. Eu poderia muito bem falar dele, mas eu queria falar somente essa última parte, que é o último capítulo de Jó, que diz assim, Jó 42, versículo 1, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Naquele momento ali, Jó falou: Deus, agora eu conheço o Senhor de verdade. Agora eu conheço o Senhor de verdade. Porque nesse trâmite que o Jó passou, Jó perdeu tudo, nós sabemos. Mas ao mesmo tempo, a única coisa que Jó não perdeu foi a mulher dele. Porque Deus tinha um plano de reestruturar a vida de Jó. Por isso que a mulher de Jó não morreu. Porque senão, peraí, como que ele ia dar novos filhos para Jó? Mas Jó poderia casar de novo, poderia. Mas Deus, quando une o casal, ele não tem prazer nenhum em separação. Ele não tem prazer nenhum em destruição do casal, né? Então Deus foi lá e preservou a mulher dele, mesmo ela falando aquela palavra. Qual foi a mesma palavra que a mulher de Jó falou? Eu sempre esqueço, gente, você me perdoa, eu tenho que ler mais a Bíblia, mas eu esqueço. O que foi que a mulher de Jó falou para Jó? Ai, obrigado, viu? Vocês estão lendo Bíblia, hein? Gostei. Vocês estão afiadinhos. Isso é muito bom. Mesmo essa mulher maravilhosa que Jó amava, que Deus preservou, essa mulher falou isso e Jó falou: não, peraí, mulher. Não é bem assim não. Eu conheço esse Deus que eu sirvo. E Deus foi e restaurou tudo na vida de Jó. Deu em dobro, 7 vezes mais, em tudo. Então Deus é maravilhoso em relação à questão da família. Mas eu não quero somente me prender nessa, poderia muito bem destrinchar aqui, pegar Jó e falar várias coisas em relação a essa família. Mas eu quero falar de uma outra família. Essa família aqui, vocês vão gostar de ouvir. Está lá em Gênesis, capítulo 45. Deixa eu achar aqui. Gênesis, se minha Bíblia não perdeu aqui, Gênesis, capítulo 45, de 1 a 15. Você também conhece essa história de José, não é isso? Você conhece a história de José? Servo de Deus, né? O rapaz que apacentava ovelhas para o seu pai. E ele era um homem, era um jovem que era usado por Deus. Deus dava para ele visões. E ele chegou a contar 2 visões para os irmãos, e depois juntamente com o pai. E os irmãos ficaram assim, uma raiva dele terrível, né?
Terrível, terrível. Ao ponto de fazer o que todos nós sabemos. Botaram ele numa cadeia. Foi isso? Botaram ele numa cadeia? Não, né? Jogaram ele aonde? Numa cova. E depois disso, eles não satisfeitos, né? Porque eles queriam matar. Mas eles tinham algo de não matar o irmão. E fizeram o quê? Tiraram ele e venderam ele. E ele foi para onde? Para o Egito. Sofreu tudo aquilo que nós já sabemos. Foi acusado de traição. Muitas outras coisas aconteceram. Teve também lá o cozinheiro e o copeiro. É isso aí? Acertei? Certinho? Hã? Padeiro? Cozinheiro. Cozinheiro. Né? E a palavra de José aconteceu. E um belo dia o faraó teve um sonho terrível. Um sonho bonito e um sonho terrível. Foi de uns bodes, né? Não? Foi de cabra. Meu Deus do céu. Foi de vaca. Aí. E as vacas, no momento ali, prosperidade total. E na outra, essas mesmas vacas destruindo todo o cereal. E o faraó estava desesperado, não tinha ninguém que podia revelar isso. Nem os mais sábios lá da época conseguiram. Mas teve um homem que ficava ao lado do faraó que falou: "Ô faraó, eu conheço alguém, ele cuida lá da cadeia. Só um detalhe, né? José, quando chegou lá na cadeia, ele acabou tomou o lugar do carcereiro. Começou a coordenar ali quem estava preso. E teve uma mudança tremenda naquele meio ali. E aconteceu que o faraó: chama esse cara aí para mim. E o José foi lá e revelou o que ia acontecer: 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Foi isso que esse jovem fez, que já não era mais tão jovem, já era mais adulto ele. E por causa disso, ele se tornou o governador do Egito. Deus deu a ele o Espírito Santo deu a ele uma sabedoria tremenda. E ele fez o que fez. E teve uma colheita muito melhor do que o Brasil tem, do que o mundo inteiro teve. Ele teve lá no Egito. Fez vários silos, né, que fala, enormes, com aqueles grãos, porque o pessoal fazia pão, fazia tudo com aquele negócio lá. Esqueci o nome. Qual é o nome que dá, Marcelo? Pastor Marcelo? Trigo, né? Cereal? Trigo. E a vida foi correndo para ele. Foi indo. E chegou um momento que, né, Jacó, ainda vivo, a escassez chegou até eles. E eles ficaram ouvindo que lá no Egito tinha o cereal para alimentar, para saciar a fome, não somente dele, mas dos animais ao qual eles tinham. E isso eles fizeram, foram para o Egito. Vocês conhecem a história, certo? Vocês conhecem a história, amém? Glória a Deus. Então, e aí o que aconteceu? José já de imediato reconheceu os irmãos. Você conhece a história, que ele reteve um dos irmãos, mandou os outros embora e determinou que eles trouxessem o mais novo. Qual é o nome dele mesmo? Benjamim, é isso aí, Benjamim. E trouxe Benjamim. E teve toda aquela situação ali. E do capítulo Gênesis 45, do versículo 1 ao 15, relata esse fato que eu acabei de falar aqui. Ele vai e se revela para os irmãos e pergunta, né, na primeira pergunta se o pai estava vivo. O pai estava vivo, ele mandou trazer todo mundo, toda a descendência, todo mundo veio para morar no Egito. Essa história você conhece também. Mas eu não queria me prender somente, eu só estou te falando essas questões, porque Deus, Ele espera de nós algumas atitudes, Ele espera de nós algumas posturas
Ele espera de nós que nós somos cristãos de verdade, genuínos, aqueles que adoram em espírito e em verdade, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Que a gente seja diferente. Jó foi diferente, mesmo com tudo que ele passou. Ele viu a família dele sendo destruída, e ele teve uma atitude totalmente diferenciada. Hoje em dia, o que nós vemos hoje, as famílias, algumas sendo destruídas, e o primeiro culpado que eles falam é Deus. Porque Deus, você vai pregar para alguém que está viciado em alguma coisa, ou você vai falar com um parente dessa pessoa que está viciada, você vai falar de Deus para essa pessoa, a primeira coisa que ela fala é que Deus é o culpado, que foi Deus que errou, que foi Deus que está como é que fala? Está castigando, porque eu não fui para a igreja no domingo de manhã, porque eu não fui na igreja na quarta-feira, ou porque eu já entrei numa igreja e hoje não estou mais. E muitas vezes nós culpamos a Deus, as pessoas estão culpando a Deus por coisas que não tem nada a ver com Deus, não. É uma postura que cada um toma, uma decisão. Nós temos o livre-arbítrio para isso, a palavra de Deus nos garante isso, né? Tudo nos é lícito, mas tem coisas que não convém, está aqui na palavra. E como vocês são entendedores da palavra, vocês sabem que o que eu estou falando aqui é uma verdade. Não estou tirando nada da minha imaginação ou da minha cabeça. E Jó teve uma atitude totalmente diferente. Da mesma forma foi José. Dentro da nossa família, às vezes a gente tem aquele irmãozinho, né? Tem aquela irmã, tem aquele tio, aquela tia, aquele cunhado, aquela cunhada, né? Aquela sogra, aquele sogro. Tem alguém na família que faz como esses irmãos de José fizeram. De repente não estão nos jogando dentro de uma cova, de repente não estão nos vendendo, mas fala mal da gente o dia inteiro para todo mundo. Fala mal da gente o dia inteiro para todo mundo. E a gente, é normal, nós somos humanos. Eu creio que José, no momento ali dele, deve ter ficado com uma raiva, chateado, magoado com os irmãos dele, porque ele não fez nada. Ele só falou para eles o que Deus tinha mostrado. E muitas vezes nós estamos chegando nos nossos parentes e falamos aquilo que Deus tem mostrado para a gente. A gente fala para a pessoa e a pessoa fica com raiva da gente, fica chateada com a gente, fica aborrecida com a gente. Mas José, mesmo com tudo isso que ele passou apuros, ele quase morreu, porque ele foi acusado de algo que foi inexistente. E José amou os irmãos, simples assim. José amou os irmãos, mostrou para os irmãos dele que José tinha todo o poder na época lá. Ele era o governador, cara, do Egito. Ele podia mandar os soldados estavam doidinhos. Eu vi um filme, foi um desenho dos meus meninos, que os soldados, quando os irmãos de José chegaram e ele se escondeu, num desenho, tá? Na Bíblia, imaginação. Ele se escondeu. Aí o soldado veio: José, o que aconteceu? Aí ele falou assim: aqueles caras ali são os meus irmãos. Aí o soldado: não, vai, me deixa, eu vou lá agora matar eles agora. José: não, peraí, não faz isso não. Eu vou fazer um negócio aqui. Eu estou contando do desenho, tá, gente? Que eu vi com os meus meninos. E aí, botou a comida lá para eles, né? Lá, os cereais. Botou um utensílio lá dentro e deixou eles ir. Depois os soldados foram lá, prenderam, tal, seguraram toda aquela historinha, muito legal. Eu aconselho vocês a fazerem isso com seus filhos, com seus netos, com as crianças. É muito legal, é muito legal. E aí, José naquele momento ali poderia acabar com eles, mas não, ele amou os irmãos. Ele amou. Esse amor que ele teve pelos irmãos foi muito mais poderoso do que qualquer palavra. Tanto é que os irmãos
começaram a chorar e falar: José, me perdoa, José, me perdoa, nós fizemos foi errado. Isso estava no coração deles durante esse período todo. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, minha irmã, que tem pessoas que nós conhecemos, amigos, parentes, pessoas que nós estimamos, que nós já falamos de Jesus para eles, e eles deram as costas para a gente. Mas eu tenho certeza absoluta que essa palavra que você lançou, que eu lancei, que nós lançamos, está lá dentro. Uma hora vai germinar, em nome de Jesus. E eles vão entrar por essa porta dessa igreja, pela igreja lá de Porto de Santana, e pela igreja, onde é a outra igreja que está abrindo? Nova Canaã. Vão entrar, porque a palavra, como é que é a palavra de Deus? Não volta vazia. Mas para ela não voltar vazia, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Aí não volta vazia, que não vai ser palavras lançadas ao léu, de qualquer jeito. Essa palavra vai entrar pelo ouvido da pessoa e vai descer, vai para a mente, vai para o coração, e vai ficar implantado ali, prontinho a semente. E no momento certo, que às vezes não é o que nós desejamos, nós queríamos que fosse na hora, né? A gente prega a palavra, a gente quer que a pessoa já se converta, já vai para a igreja, toda aquela questão toda, e a gente, glória a Deus. Mas às vezes não é assim. A gente planta a palavra e continua a oração. Sabe, a gente estava aqui louvando ao Senhor, e eu falei: Deus, me dá uma visão. E não é que Ele me deu? Quando a gente estava vindo de ônibus, a gente parou bem ali, né? Ali, Marcelo me ensinou, pastor Marcelo me ensinou. Aí a gente veio. Aí de longe a Raquel viu a igreja branca, né? Aqui, né? Na frente. Aí eu falei: rapaz, como ela se destaca daqui. Ela é um destaque. Vocês já perceberam isso? Que é um destaque. Branquinha. Ainda mais agora vai botar uma placa lá em nome de Jesus, assim, para todo mundo ver. E com a luz brilhando assim. E eu falei: Deus. E sabe o que Deus mostrou? Não tem aquele farol que fica lá no mar. Não tem aquele farol aquele farol fica assim brilhando para que os barcos não batam nas pedras. Eu vi essa igreja assim, para que os barcos não batam nas pedras, e elas venham e chegam no lugar seguro e possam ancorar e ali buscar o alimento necessário para prosseguir. Foi essa visão que Deus me deu. E eu creio que vai entrar gente aí, pastor Marcelo. Vai entrar pessoas aí que você nem espera que vai aparecer. Essas pessoas que estão em volta aqui. Olha, vou fazer um desafio, hein? Põe uma caixa de som lá fora. Vai pregar. Sabe por que eu falo isso? Porque há muitos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, quando verdadeiramente eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador, lá na igreja que eu fui, tinha uma caixa de som fora da igreja. E o pastor pregando da Assembleia de Deus, porque eu era Assembleia de Deus, tá, gente? Eu fui da Assembleia de Deus, do reteté, do sapatinho de fogo, coisa poderosa. E a pregação do pastor que fazia aqui dentro ecoava lá fora. Não sei se pode, mas ecoava lá fora. E eu via pessoas entrando. Eu era menino, gente. Era menino. Eu via, isso faz muitos anos então. E vinha assim as pessoas entrando porque ouviu a palavra lá fora. Lá fora. Isso é verdade, eu estou falando porque eu testemunhei isso. Eu testemunhei isso. Mas, para a gente continuar aqui, agora isso aqui é para a gente que só tem cristão, amém? Todo mundo aqui é batizado nas águas, amém? 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 Glória a Deus. Então isso aqui é para a gente agora, hein? Por isso que não veio mais ninguém, pastor Marcelo. Porque isso aqui é para nós. Vamos voltar lá em Marcos 11. Eu acho que isso aqui vai doer.
Marcos, logo no início, foi a leitura que a gente fez. Marcos 11, versículo 24 primeiro, que diz assim: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O que você tem orado, meu irmão, minha irmã? O que você tem orado? Você está orando crendo? Crendo. Crer mesmo, fé. Fé é naquilo que você não... Como é que é? Eu sempre esqueço, gente. Eu preciso ouvir de vocês. É porque eu esqueço. Eu tô meio velhinho. Não tenho cabelo branco não, mas tô meio velhinho. A fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam. O quê? Isso. É crer no impossível, no invisível. Você ora para que essa igreja fique cheia de gente. Você ora para que esses bancos nunca mais fiquem vazios. Essas cadeiras, esses bancos. Você ora para que se coloque o ar-condicionado na igreja. Você ora para que a igreja Nova Vida aqui do Flechal 2 compre esse lugar. Flechal 1. Tá bom. É que no 11 está Flechal 2. Flechal 1. Você ora. Você ora para que tenha mais diáconos na igreja. Você ora para que tenha mais pastores nessa igreja. Para que o pastor Marcelo tenha um carro melhor do que ele já tem. Amém? Porque foi bênção. Você já imaginou se o pastor Marcelo não tivesse esse carro? Eu sei o sofrimento que você ia ter, pastor. Mas Deus é bom. Mas nós temos que acreditar com fé, crendo. Melhorar o som da igreja. Tudo. Em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Aí dói, né? Perdoar alguém que você sabe que você não fez nada. José nos ensinou isso, eu acabei de falar aqui. José não fez nada, mas ele perdoou os irmãos. José já tinha perdoado os irmãos desde lá do início. Por isso que José prosperou. Por isso que José chegou a ser governador. Por isso que José abençoou o pai dele, Jacó. Porque ele já tinha perdoado no coração. Só faltava ele falar. Porque até então ele não sabia nem se encontrar os irmãos dele. Mas faltava ele falar. E muitas vezes a gente se fecha em perdoar um irmão, um parente, seja quem for. Às vezes a gente dá desculpa. Ele mora longe, como é que eu vou perdoar? Ele mora em outro estado, como é que eu vou perdoar? Cadê o celular? Tem celular, né? Tem e-mail, né? Tem carta, né? Tá meio ultrapassada, né? Carta, ninguém mais usa mais não, né? Então vamos de celular? De dar uma ligação? De mandar um WhatsApp? Pedir perdão, mandar um áudio. Meu irmão, minha irmã, sei lá, fulano de tal, me perdoa. Eu preciso que você me dê um retorno de perdão. Então são duas coisas importantes que nós precisamos fazer como igreja. É crer naquilo que nós estamos orando, crer naquilo que nós estamos pedindo a esse Deus poderoso, que é infinitamente mais do que nós imaginamos, pensamos ou desejamos. A outra questão, nós precisamos pedir perdão, seja quem for, até aquele que te machucou.
É fácil? Não é fácil. É possível? É possível. Não estou falando nem de Jesus, que Jesus era Deus. Jesus é Deus. Eu falei de José, um homem igual eu e você, que passou o que passou e perdoou. E quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Eu acho que hoje essa mensagem foi tanto para mim, foi muito para mim, né? Que eu preciso perdoar algumas pessoas, pedir perdão a algumas pessoas, mesmo não tendo feito nada, mas ainda tem o coração cabeludinho, aquela magoazinha, né? E eu vou fazer isso. Não será hoje não. Vai ser hoje. E aí, meu irmão? Vai ser hoje? Você vai pegar o seu celular e mandar um áudio para essa pessoa, pedindo perdão a ela, independente se ela te respondeu ou não? Eu creio que é hoje. Dá para você fazer isso hoje, em nome de Jesus? Porque eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar esse ato que você vai fazer. Deus vai fazer coisas extraordinárias com isso. Vamos para o último versículo e aqui eu encerro. Versículo 26 de Marcos 11. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aquilo que eu acabei de falar. Você também tem que perdoar. Além de pedir perdão para a pessoa, você fala: eu te perdoo, em nome de Jesus. Porque esse peso, de repente é isso que está agarrando em você, e você não consegue prosperar em algumas áreas. Se você já prospera, você vai prosperar muito mais. A sua família vai avançar muito mais. A sua família vai alcançar lugares onde você tem até orado para chegar. Você tem até profetizado para acontecer, mas infelizmente não tem acontecido. Pode ser um desses fatores? Pode. Deus colocou essa palavra no meu coração para trazer para você, e trouxe para mim, porque a pregação é primeiro para o pregador. Isso aí você pode ter certeza disso, que se não for para mim, não vai servir para vocês. É sempre assim, porque eu sou tão errado quanto vocês, porque todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Toda manhã a misericórdia de Deus é renovada, e também é renovada sobre cada um de nós. Louvado seja o Senhor por isso. Então, meu irmão e minha irmã, é um desafio nos tempos de hoje, a gente crer no impossível de Deus. Está difícil, a carga está muito grande, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo em nossas vidas. É trabalho, é filho, é igreja, é faculdade, é escola, é questão financeira do Brasil, do mundo, as guerras, rumores de guerra, o que está sendo pregado nas igrejas, né? A prosperidade que é tão falada hoje em dia. É muitas coisas sendo lançadas na nossa mente, muitas coisas. E a gente esquece que a palavra de Deus é simplicidade. A palavra de Deus é simples. Por isso que eu prego nessa simplicidade. Porque Deus é simples. E se nós fizermos o que está aqui escrito, capítulo 11 de Marcos, versículo 25, 24, 25 e 26, se a gente crer, se a gente pedir perdão e se a gente perdoar, nós vamos avançar em muito, muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos ver pessoas entrando aqui, em nome de Jesus. Pessoas que vão precisar dessa orientação que vocês hoje receberam, desse alimento que vocês hoje receberam. Vocês vão receber pessoas aqui que vão chegar aqui machucadas, ou porque estavam em outra denominação e aconteceu alguma coisa lá, ou aconteceu dentro da família, ou aconteceu no trabalho, ou aconteceu na faculdade, na escola, seja onde for. Pessoas vão entrar assim aqui e vão precisar de uma igreja sarada, de uma igreja curada, de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, e com muito amor no coração.
Amém? Gostaria que você ficasse em pé, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Quero orar. Meu Deus, eu não sei se o pastor José lembra ou se o pastor Renato vão lembrar de duas palavras proféticas que eu falei. Do pastor José eu falei que aquele lugar estaria pequeno, que era lá em frente a PM. Tem uma PM até hoje lá. E eu, numa pregação que eu fiz lá há muitos anos atrás, eu falei, pastor José, Deus vai te dar um outro local muito maior do que esse aqui, porque Deus vai encher a igreja. Amém. Passou anos, hoje vocês sabem lá da igreja. Pastor Renato, uma vez também, eu pregando aqui em Porto Santana, eu não sei se ele vai lembrar. Eu falei, pastor Renato, Deus está me falando que ele vai te dar condições de abrir outras igrejas. E o que está acontecendo hoje? Deus já abriu 2. E o propósito da igreja é 3. E eu creio que vai dar mais. Porque Deus está preparando homens e mulheres para isso. Para que a tenda do reino de Deus se expanda. Não é só questão de ser nova vida, não. É o reino de Deus que está usando a nova vida para alcançar vidas. Deus é maravilhoso. Então coloca a sua mão no seu coração. E se você, eu creio que você nessa noite entendeu isso, que nessa noite você vai ter uma mudança de mente, que você vai falar, não, Deus, eu quero fazer algo que seja totalmente diferenciado daquilo que o mundo hoje tem passado pra gente. Eu quero hoje, meu Deus, crer naquilo que eu estou orando vai acontecer. Eu quero, meu Deus, nessa noite pedir perdão àquela pessoa que me fez mal. E se eu fiz mal a alguém, eu também quero pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus. Então, Espírito Santo, toca na vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus, Senhor. Não sei o que cada um aqui passou no seu dia, nesses anos, se precisa pedir perdão a alguém, se precisa crer mais na oração que faz. Eu não sei, Senhor, mas em nome de Jesus, de perdoar aquela pessoa que ofendeu. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite seja marcado por essa palavra, Senhor, no coração do meu irmão, da minha irmã, que eles entendam, meu Deus, para que a nossa família, no mês de maio, meu Deus, que assim prossiga para os outros anos também, que a gente veja o que o pastor Marcelo falou aqui, meu Deus, vão ser testemunhas de coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer no meio da família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu creio nessa palavra, eu creio, Senhor, em Ti. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que essa igreja verdadeiramente, Senhor, seja aquele farol para as pessoas aqui desse bairro, de Flechal 1, em nome de Jesus. Que as pessoas, Pai, vão ver essa luz brilhar aqui, Senhor. Essa luz que vem do céu, não é nossa, vem de Ti, Senhor. Essa luz que vem do céu e entra por essa igreja e sai pelas janelas, sai pelas portas e alcança esses lares em o nome de Jesus. Prepara o meu irmão e a minha irmã aqui, Senhor, para que as pessoas, ao chegarem aqui, elas possam estar capacitadas, Senhor, para acolhimento, para amar essas pessoas de uma maneira tremenda, diferenciada. Que elas sejam como Jó, que antes só ouvia o Senhor, mas agora de andar contigo, de ver a Ti, Senhor. Que eles possam ser como José, que amou o Senhor, amou, Pai, superabundou o amor na vida de José sobre os seus irmãos, que fez a diferença na vida dos irmãos, Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória do Teu nome, toda a honra, toda a glória, nós entregamos a Ti nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus do impossível. Nós somos limitados,
nós somos incapazes, mas o Senhor é fiel e justo para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Louvado e exaltado é o teu nome, Senhor. Muito obrigado por essa noite, para a glória do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor Marcelo. Senhor, pra dentro de mim nada encontrarás de